Paz e graça para você ligado nessa emissora. É hora de começarmos a edição especial do seu programa de reflexão, entrevistas e debates. Edição especial porque hoje é o dia em que o tema a ser discutido será feito por meio de perguntas entre os debatedores, não é? Cada um dos dois tentará, por meio das suas inquirições e respostas, provar o seu ponto de vista. O assunto a ser discutido é extremamente delicado e tem a ver com uma realidade cada vez mais presente nas famílias do mundo inteiro, inclusive nas famílias cristãs. É a questão do suicídio. Evidentemente que ninguém espera que um querido, um familiar ou alguém próximo ponha fim à sua própria vida, mas isso tem acontecido desde tempos imemoriais. E existe uma noção de que o suicídio implica, para os cristãos, na perda automática da salvação. Dito com outras palavras, quem põe fim à própria vida, quem se suicida, acaba de se condenar ao inferno de forma inapelável. O suicídio implica em perdição eterna. Um dos exemplos citados para isso é o próprio Judas, o traidor do Senhor Jesus Cristo. Agora, como eu disse, a realidade trágica do suicídio é cada vez mais presente no mundo contemporâneo, incluindo famílias cristãs. E os familiares de quem pôs fim à própria vida é quem sofrem, né? Com a indefinição, muitas vezes, ou com a resistência a crer que aquela pessoa que se matou está irremediavelmente no inferno. Será que as Escrituras Sagradas trazem luz a respeito de um tema tão difícil e tão delicado, tão controvertido? Será que, segundo as Escrituras, o suicida ou o suicídio implica necessariamente na perda de salvação? Nós vamos aproveitar o formato do Vejam Só especial, esse que eu descrevi com perguntas e respostas, e analisar a posição dos dois homens de Deus, dois pastores tementes à palavra, que confiam na inspiração das Escrituras Sagradas, que têm compromisso com o rebanho, né? com famílias. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. Um vai dizer que sim, outro dirá que não. E você, ponderando todos os argumentos, terá farto material ao final do programa para formar a sua própria opinião, caso não a tenha. E se a tiver, poderá confirmá-la ou reformá-la. Está no ar o Vejam Só. Muito bem. É hora de conhecermos os nossos debatedores. Quem vai tratar de um assunto tão espinhoso como esse, que é o da questão do suicídio? Será que o suicídio implica na condenação eterna de quem tira a própria vida? Conosco, o reverendo Jorge Correia dos Santos Filho, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana em César de Souza, que é um bairro lá de Mogi das Cruzes, município próximo à capital de São Paulo, e capelão do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Seja muito bem-vindo, reverendo Jorge, paz e graça. Paz e graça, uma alegria estar com você. Onde fica a igreja que o irmão pastoreia? Em César de Souza, Mogi das Cruzes, na rua João Melo Reis, número 57. Passou o shopping, chega lá rapidinho. Pertinho do shopping lá de Mogi. Muito bom. Aquele shopping é muito interessante, tive umas experiências interessantes por lá. E agora está ficando bonito, está sendo reformado, ampliado, está ficando muito bonito. Estão fazendo umas torres na frente. Que beleza. Está ficando muito bonito lá. Seja muito bem-vindo, reverendo. Uma alegria. Do outro lado, voltando ao Vejam Só, ele que andou meio ausente, o pastor Arthur Bittencourt, da Igreja Assembleia de Deus, lá de Utinga, em Santo André. Paz e graça, pastor Arthur, seja bem-vindo. Amém, reverendo Weber. Paz, que bom estarmos aqui novamente e vamos, como sempre, tentar aí esclarecer e elucidar aí os nossos telespectadores a respeito deste assunto tão intrigante, tão difícil. Eu não sei o que vai acontecer, mas vamos lá. Vamos tratar à luz das Escrituras. A única regra aqui pro programa é que vocês não podem pôr fim à própria vida para ilustrar o tema, tá? Boa.
Pode deixar. Eu e o reverendo Jorge vamos estar em acordo nesse sentido. Pastor, onde fica a igreja que o senhor pastoreia? Fica em Santo André, na região do ABC Paulista, na rua Laureano, número 877, no bairro de Camilópolis, como disse, lá em Santo André. E por que chamou Utinga, se é Camilópolis? Então, Utinga é o subdistrito, né? Nós chamamos mais de Utinga, decorrência do subdistrito. Mas quando você vai entrando em Utinga, você tende a entrar no bairro de Camilópolis. É uma igreja que fica bem à direita, assim, lá na Avenidona, né? Dependendo do fluxo, né? Da onde você vem, do seu ponto de partida, né? Aí, se você estiver vindo da rua Leonilda, do cemitério do Camilópolis pra cá, aí ela tá do lado direito. Se for vindo da esquerda, da rua Sidney pra lá, sentido largo, ela tá do lado esquerdo. Muito bem. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, reverendo Heber. Bom, e você de casa vai votar na nossa enquete para poder concorrer aos presentes, né? Segundo as escrituras, a enquete de hoje segundo as escrituras, suicídio implica na condenação eterna? O que você pensa a respeito antes de ouvir os convidados? Sim, pois fim à própria vida tem que perecer, tá escrito na Bíblia. Ou não, né? O suicídio é um pecado como outro, né? E se a pessoa for salva em Cristo Jesus, o sangue de Jesus a redime desse pecado, inclusive. Terceira resposta, que é a minha, não sei. Não sei, ficarei sabendo ao final do programa. Devia estar escrito aqui, né? Mas você vota já para você concorrer aos presentes. Hoje eu vou sortear o kit da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que é composto por essa linda camiseta que você está vendo aí, e mais este livro que eu vou mandar de presente para a mesma pessoa que ganhar a camiseta. É o livro do reverendo Alcindo Almeida, né? Uma fonte para a espiritualidade, um livro da Aba Press, com meditações muito, muito interessantes, muito boas, principalmente para quem precisa escrever boletim de igreja ou meditações para a internet, ou mesmo para você usar como devocional. São mensagens curtas, né, de uma página ou 2 páginas no máximo, e que vão te ajudar bastante no seu ministério e na sua vida cristã, tá? Bem, eu acho que o reverendo Jorge é um pouquinho mais velho que o pastor Arthur, não é não? Com certeza, né? Ele é bem jovem, eu sou de 61. Irmão de que ano é? 81. Ixi, 20 anos de diferença. Show. Show de idade. Brincadeira, reverendo. Reverendo Jorge Correia, o senhor vai defender qual posição no debate de hoje? De que o suicídio não implica na condenação eterna. E por quê? Alguns aspectos bastante simples. O senhor citou na abertura falando de Judas. A Bíblia diz para nós, no Evangelho, que nenhum dos seus se perderam, dos de Jesus, exceto aquele que era o filho da perdição. Então, olhando nesse prisma, o livro da vida ele está selado com todos os eleitos de Deus desde os tempos eternos. Ou seja, o eleito de Deus jamais decai da condição de eleito. E o eleito de Deus, necessariamente, enquanto aqui, é recebido no seio do Senhor, porque a Bíblia também nos promete de que não somos nós quem aceitamos a Cristo. Isso é uma doutrina do arminianismo. É o Senhor quem nos aceita, quem nos acolhe. E neste acolhimento, o Senhor afirma que não lança nenhum de nós fora. Então, este é o aspecto sobre o qual defenderei de que o suicídio não implica na perdição eterna. A sua coluna dorsal vai ser o calvinismo. Com certeza. A doutrina da eleição. Muito bem. Muito obrigado, reverendo Jorge. O pastor Arthur Bittencourt, da Igreja Assembleia de Deus, lá de Utinga, vai defender qual posição? Qual é o ponto de vista que o senhor vai defender aqui? Bom, antes de tudo, para iniciar o debate, eu gostaria de deixar bem claro uma palavra de gratidão a Deus, porque o juiz dos vivos e dos mortos é o Senhor Jesus Cristo. Em relação a esse debate que nós vamos aqui tratar, Atos 10:42 e 2 de Timóteo 4, verso 1. Então, eu vou falar em regra
Claro que quando a gente fala de suicídio, não há suicídio sem o consentimento. Nesse sentido, o suicídio pode se tornar um ato final de incredulidade contra Deus, e sendo um pecado grave, como aliás nós encontramos nas Escrituras a reprovação do Senhor em relação a tirar a própria vida, sendo a vida um dom maior, o dom de Deus, dado pelo próprio Senhor, sendo Deus o autor da vida, o sustentador da vida, é aquele que dá início e aquele que dará o término. A Bíblia diz em Eclesiastes 3, e lá está bem expresso, que há tempo de nascer e tempo de morrer. Não há nenhuma menção bíblica, tempo de suicidar-se. Não há prova, não há evidência bíblica de que o Senhor aprove esse tipo de ato. Então eu vejo que naqueles casos onde o suicídio foi cometido de uma maneira sem ingerência externa ou sem nenhum tipo de dificuldade dentro de uma circunstância que esteja esse suicida, eu admito, portanto, a condenação eterna. Compreendo muito bem a colocação do reverendo Jorge em relação, por exemplo, ao não decair da graça, não decair do estado de virtude ou estado de salvação, o que os teólogos chamam de graça inadmissível. Porém, nós contemplamos pelas Escrituras tal possibilidade, razão porque Paulo então alerta várias vezes a igreja sobre a apostasia, que se torna uma quebra do vínculo vital de comunhão com o único que salva, que é Jesus Cristo. Então a gente vai poder debater bastante. É claro que quando a gente entra nesse assunto, por envolver mistérios relacionados ao sofrimento inocente, em relação aos mistérios da vida, em relação sobretudo aos mistérios da morte, isso se trata de assuntos complexos, mas devem ser debatidos, e é por isso que a gente está aqui hoje. Muito bem. Como você sabe, ou se você está sintonizando, vejam só, especial pela primeira vez hoje, existem regras que tornam esse debate um pouquinho diferente daquele que a gente faz todo dia. A partir do próximo bloco, né, eles vão fazer pergunta. Um vai fazer pergunta para o outro, e quem for responder tem 3 minutos para a resposta, e quem fez a pergunta tem mais 3 minutos para comentar a resposta dada. Aí troca os seus papéis, né? Exato. E assim até o final do programa. Então você vai ouvir inquirições mútuas, respostas, comentários. Terá ao final do programa, como eu disse na abertura, farto material para ou reafirmar o que você já pensa, ou mudar o que você pensava, e principalmente para tirar suas dúvidas a respeito de um tema tão delicado. Sobretudo, o nosso respeito, né, e a nossa oração a todos os irmãos e irmãs que tiveram o dissabor de passar por uma experiência tão dramática como a de ver um parente, alguém querido, que tenha posto fim à sua própria vida. E é difícil encontrar, nesse momento, acolhimento e consolo, justamente por conta das dúvidas muito pesadas que residem sobre um tema como esse entre os cristãos. E o objetivo do tema de hoje é oferecer conforto e informação da palavra de Deus a respeito desse assunto, tá bom? Muito bem, esse é o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e querendo te mandar presentes. Você precisa entrar no site do programa, votar na enquete para que você possa concorrer aos presentes. Vejamsó.com.br é o site, e você tem outros caminhos para sugerir temas ou tecer críticas ao programa, né? Inclusive concorrendo a presentes, caso a sua sugestão seja pautada, sugestão de tema, sugestão de convidado. Nós estamos presentes no Facebook, Facebook/Programa Vejam Só, e também no Twitter, @Programa Vejam Só, tá bom? Pode usar os caminhos que você quiser. No site também tem lá um lugar lá para você fazer sugestão. Sua sugestão sendo acatada, você ganha um presente aqui da produção. Bem, o reverendo Jorge Correia dos Santos Filho, mais uma vez atendeu o nosso convite. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastoreia lá em Mogi das Cruzes, lá no bairro de César de Souza, é capelão do Mackenzie, e vai fazer a primeira pergunta ao pastor Arthur Bittencourt, da Igreja Assembleia de Deus lá de Utinga. Pode fazer, reverendo. Antes, só uma situação.
O pastor Arthur falou sobre inocência, queda de inocência. Na verdade, Adão perdeu por nós a inocência, colocou-nos todos na massa perdida que caminha para a morte. Desta massa que caminha para a morte, Deus escolheu alguns, é o que nós chamamos de predestinação. Então, estes a quem Deus predestinou são justamente aqueles a quem Ele elegeu, a quem Ele escolheu para viver eternamente. Então, eu gostaria de começar fazendo uma só pergunta simples, para começarmos a conversa. Se o pastor Arthur conhece a história do personagem Sansão da Escritura. Essa é a pergunta? É, simples desse jeito. O senhor tem 3 minutos para responder essa pergunta, pastor. 3 minutos? É. Então vamos lá, vamos tratar essa questão de Sansão. Seguinte, o caso de Sansão. A grande discussão é se foi um suicídio ali ou não. E se foi um suicídio, ele tinha a salvação ou ele perde a salvação com o suicídio? Por quê? Você pode entender que dentro da circunstância que cercava Sansão, na hora que ele ora a Deus, em Juízes 16, verso 26 a 30, ele faz uma oração: Senhor, eu quero me vingar pelos meus olhos dos meus inimigos. Então o rapaz coloca ele diante de 2 colunas e ali ele, perto delas, faz esta oração. E a Bíblia não diz que Deus responde à oração de Sansão, mas, por consequência, claro, ele retoma a sua força e destrói os seus inimigos, e com a destruição dos inimigos, perde a sua própria vida. Eu não consigo ver de modo inverso. Eu vejo que ele, ali, o tom do caso de Sansão é um tom de conquista sobre os inimigos. Eu não consigo enxergar um tom de suicídio que gera a consequência a morte de mais de 3 mil filisteus, incluindo homens e mulheres. E a Bíblia diz que Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua própria vida. Então, para puxar um pouco para o programa, eu já me antecipo à pergunta do reverendo Jorge, dizendo que eu não compactuo da ideia de que ali no caso de Sansão seja um suicídio, mas sim uma baixa de guerra. Ele está numa circunstância de guerra e ele quer vencer os seus inimigos. Portanto, não vejo ali um cenário de suicídio. O fato é que ele morre, mas primeiro ele tem o alvo de matar os seus inimigos filisteus. Muito obrigado, pastor. O senhor tem 3 minutos para comentar, reverendo Jorge. Se entendermos, Heber e pastor Arthur, que o suicídio é atentar contra a própria vida, Sansão foi um jovem que nasceu debaixo de uma promessa de Deus, do nazireado, julgou a terra, fez todas essas coisas, e em algum momento, por enamorar-se de uma mulher não do seu povo, ele se entregou a alguns descaminhos, onde todo o intento era descobrir a razão da sua força, da sua grande força, e como tirar esta força dele. Até que, atendendo aos apelos da mulher amada, ele confessa e ela, então, rapa as suas tranças, o voto que foi feito pelo seu nascimento foi quebrado. E ele, então, é preso, tem os seus olhos vazados, e ele agora perde a sua condição e vai realizar trabalhos. E, mais do que isso, vai se tornar o escárnio do povo, vai se tornar alguém sobre quem o povo zomba. E zombando dele, zombava de Deus. Então isso era uma agonia muito grande quando lemos no livro de Juízes acerca deste personagem, o que ele representou, como era o propósito de Deus. Ele então, preso, perdeu as suas características de liberdade e de força como tinha anteriormente. Ele está em um lugar divertindo homens e mulheres, e ele então em um determinado momento pede que toque na coluna. E ali tocando na coluna, ele pensa que tinha bastante gente acima da cabeça dele. Cego, humilhado, servindo de escárnio, esse homem se volta para Deus e diz: Senhor, só mais uma vez. Observa que ele volta para Deus e diz: Senhor, mais uma vez.
não era baixa de guerra, porque ele não foi aprisionado numa batalha, ele não foi aprisionado numa guerra. Ele foi aprisionado no seu leito de amor com a sua esposa. Então ele foi um homem que foi capturado por conta das suas fraquezas e por conta dos seus pecados, que é o que nós somos, tá? Então nós somos enfraquecidos por conta dessa situação, porque recebemos este legado de Adão e ele então sucumbe. E ali naquele momento ele pede a Deus só mais uma vez. Não havia nenhuma possibilidade dele sair vivo, porque ele estava movendo a coluna de uma laje. E esta laje necessariamente cairia por cima dele. Não há nenhum outro pensamento, por mais benevolentes que sejamos, que ele não estava ali intentando contra a sua vida. Ele ia matar mais gente dos seus inimigos? Sim. Mas o intentar contra a sua vida era algo claro, tanto que ele ora e na certeza da sua oração de que ele vai morrer naquele momento, tá? Na morte daquelas pessoas, daquelas aproximadamente 3.000 pessoas que ali estavam. Então não dá, a menos que a gente mude a definição do que seja suicídio. Tá. Bem, o reverendo Jorge fez a primeira pergunta e comentou a resposta. Agora é o pastor Arthur que faz a pergunta. Pergunta, reverendo, é simples também. O irmão considera o suicídio como uma forma de homicídio ou de assassinato? É impossível aceitar nesse caminho, porque o homicídio seria atentar contra a própria vida. O suicídio seria atentar contra a própria vida. O homicídio seria atentar contra a vida de outrem. Então, nós precisamos definir essa situação. Suicídio é quando alguém atenta contra a sua própria vida, não lhe restando nenhum outro caminho a não ser a morte. Agora, Cazorla escreve bastante sobre suicídio e ele diz que o suicida, ele o faz num momento de grande desespero, de grande dor. É claro que Cazorla não tem a visão cristã, ele tem a visão apenas profissional daqueles terapeutas que assistem pessoas. Mas se nós olharmos para o lado do cristianismo, nós vamos encontrar aquelas pessoas que estão numa angústia tremenda, que tenham cometido pecados e tenham se sentido extremamente culpados por aquilo, vivendo uma angústia, uma instabilidade. Eles podem intentar contra a sua vida na expectativa de cumprir o que Cazorla diz, que é encontrar um cenário melhor do outro lado. Então, o suicídio é a expectativa do angustiado do lado de cá, é encontrar um cenário menos trágico do que o que ele vive do lado de lá. Então, não dá para tratar como igual homicídio e suicídio. Okay. Seus comentários, pastor. Meu comentário é o seguinte: a tradição cristã ela condena o suicídio. Vários pensadores da igreja, pais da igreja, condenam a prática do suicídio. Não quero acreditar que na colocação do reverendo Jorge ele esteja admitindo a possibilidade do suicídio. Nós, se não, deveríamos perguntar: o suicídio é permissível então? Ou Deus proíbe o suicídio? E onde que isso está evidenciado no texto bíblico? Então, eu sei, sou consciente disso, reverendo Jorge, que o nosso debate hoje ele gira mais em torno de teologia sistemática do que de teologia bíblica. Porque até por uma inferência, na pergunta que fiz ao amado, entendo que sim, o suicídio é uma forma de homicídio. Porque quando a Bíblia diz em Êxodo 20, verso 13, não matarás, os estudiosos dão uma interpretação mais ampla. Não só tirar a vida de outrem, mas tirar a própria vida. E quando o suicídio acontece, em primeiro lugar, ele ofende o Criador. Em segundo lugar, ofende o maior dom, que é a vida, que é um bem inviolável, é um bem indisponível, não se pode dispor. E quando isso acontece, ele também no suicídio acaba afrontando e pecando contra o próximo, contra os familiares e contra a sociedade. Então, pecando contra o Criador, no suicídio se peca também contra si mesmo e peca também contra outrem. Então, eu vejo, com base no texto de Êxodo 20, 13,
com base em Apocalipse 21, verso 8 e 22, verso 15, que o suicídio é um desdobramento de um assassinato, de um homicídio. Isso pelo menos alguns estudiosos também admitem, e eu admito. Claro que o bem maior que se busca preservar e proteger é a vida. John Stott fala da sacralidade da vida, do respeito pela vida. Então, não vejo, querido irmão, que não haja previsão bíblica. Pelo contrário, eu acredito que há previsão bíblica para a prática do suicídio sendo desaprovada por Deus. Aliás, todos os suicídios, reverendo Heber e reverendo Jorge, todos os suicídios mencionados na Bíblia sempre têm um tom negativo. Não há nenhum tom positivo. Então, não consigo imaginar em outro texto, a não ser nesses que li, a possibilidade, ou melhor, a proibição divina para não prática do suicídio. Então, se Deus proíbe, por que é que ele aceitaria que alguém, como suicida, chegasse à salvação? Como? Tenho dificuldade de aceitar. Se torna um pecado grave, se torna um pecado que ofende a santidade de Deus. E a pergunta, então, que nós poderíamos fazer, ou que fariam para nós então, o pecado do suicídio, ele é um pecado imperdoável? Vamos deixar aí para a próxima questão que já... Você está jogando para o lado dele, irmão. Então, eu quero ver. Bom, ambos fizeram a primeira pergunta, ambos comentaram. Agora vamos para a segunda rodada. O reverendo Jorge tem a palavra para a sua segunda pergunta. Reverendo Heber, pastor Arthur, nós, longe de qualquer pensamento ou na maior fraqueza que algum teólogo possa ter, nós não incentivaríamos e nem diríamos que os crentes deveriam buscar o suicídio. Mas ele é uma realidade que nós temos observado e temos visto a história relatar para nós de algumas pessoas que tinham uma vida e de repente experimentaram o suicídio. Eu mesmo fui pastor de algumas pessoas que sofriam e algumas delas intentaram e outras conseguiram suicidar-se. Eu não sou alguém que vou dizer que o suicídio é algo aceitável que nós vamos estimular. Pelo contrário, o suicídio é algo que nós vamos combater, porque João 10 diz que Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Mas agora voltando em Sansão, porque é um personagem que eu quero que a gente pense um pouco nele. Deus fez uma escolha sobre este homem, determinou a ele nos seus decretos, nos seus planos, nos seus projetos e permitiu que esse homem experimentasse o aprisionamento, como muitas vezes nós experimentamos. Se nós olharmos a história de Oséias, que Deus manda que ele se case com uma prostituta, se nós olharmos a história da Escritura, quantas vezes o povo de Deus caiu cativo em mão de ímpios, quantos reis ímpios Deus usou para disciplinar a Israel. Então, essa é o fulcro, o foco da pergunta que eu vou fazer. Deus revogou a escolha e o voto que fez quando permitiu o nascimento de Sansão, que era uma mãe estéril, e Deus fez tudo isso e permitiu que naquele momento ele humilhasse os filisteus, o inimigo do povo de Deus, com a sua própria morte, onde ele buscou a sua morte, fazendo aquilo. Deus revogou a sua escolha? Ok. Bom, essa resposta está em Juízes 13, entre Juízes 13 e 16. O voto do nazireado de Sansão era bem específico, para que ele fosse sacerdote, até ministro, até a sua morte. Com a quebra do voto, ele quebra, por sua livre escolha, um intento original de Deus. Não se trata ali da questão salvífica. Não vejo nos contornos da pergunta uma questão salvífica. Como disse, a nossa palavra ela é limitada em relação à salvação. A palavra final vem de Deus. Salvação é assunto e departamento superior. É assunto e departamento divino. Então, no caso de Sansão, a única base que alguns advogam, os teólogos advogam,
seria a ocorrência do nome dele lá em Hebreus, capítulo 11, verso 32, na galeria dos heróis da fé. Lembrando que os que estão ali por atos heróicos como resultado de uma fé dinâmica e operosa. Ali não é lista de salvação, ali não é lista categórica, porque senão a ausência, por exemplo, do nome de Salomão na lista dos heróis da fé, e foi um homem de grande importância e relevância em Israel e na monarquia, o segundo ou terceiro monarca de Israel que reinou durante 40 anos, implicaria na minha conclusão, que seria errônea, de que ele não era um salvo. Então, é temerária, é um terreno escorregadio, claro. O fato é que a gente vê algumas evidências na Bíblia de pessoas que se suicidaram, que tiveram uma razão. Vamos lá, Abimeleque, Juízes 9, versos 53 e 54. Ele foi ferido mortalmente, ele queria que alguém o matasse. Por quê? Por causa da vergonha, da humilhação que ele ia passar, porque uma mulher jogou uma pedra sobre a cabeça dele, sobre o crânio dele. Então, ele faz ali um suicídio em decorrência de uma vergonha. Saul, de igual modo, 1 de Samuel 31, verso 3 a 5. Ele não queria ter a desonra de entrar na história como um rei que morreu na mão dos adversários. Então ele se lança sobre a própria espada. O caso de Judas. Judas por culpa, por remorso. Mateus 27, verso 3 a 5. Então eu não vejo outras causas na Bíblia para suicídio, a não ser estas que mencionei. Exemplos práticos das personagens bíblicas. Então, vergonha, culpa, humilhação. Poderia citar o caso de Aitofel, em 2 de Samuel, capítulo 17, verso 23. Mesma coisa, por vergonha, foi lá e se enforcou. Que mais? Outro caso. No caso de Amã, não foi porque ele foi condenado mesmo. Então, não vejo com base em Sansão a gente afirmar, então se ele era um salvo, então ele não pode perder a sua salvação, porque ele era um eleito. Não consigo enxergar assim. Muito bom. Reverendo Jorge, pode comentar a resposta do pastor. É interessante perceber, porque quando fala de Hebreus e dos heróis da fé, nós precisamos definir algumas situações. A fé é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie nisso. Então, se alguém tem fé, é porque Deus deu. E a fé tem uma finalidade, tá? Se nós lermos Hebreus no seu começo do capítulo 11, nós vamos ver, a fé tem uma finalidade. Então, quando nós citamos, e esse personagem surge na galeria da fé, não é apenas por ato heróico, porque senão ele entraria em outros livros, como Crônicas, ou entraria no livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história. Não, se está falando de galeria de fé, ele está dando uma ênfase diferenciada. Ele está dizendo, olha, esses personagens que aqui estão, é porque eles viveram por fé, não foi por ato heróico. Porque se fosse por ato heróico, nós teríamos algumas dificuldades de enxergar Abraão ali. Abraão teve algumas coisas que foram mais próprias de covardia em alguns momentos do que por estar ali quando caminhando com a sua esposa, que era muito bela, ele mentiu, enganou, colocou reis em situações difíceis, foi exortado por esses homens, dizendo, poxa, está trazendo maldição sobre nós por conta disso. Não, então a galeria da fé é destacar pessoas que viveram por fé. Então, a escolha de Deus, quando Jesus diz que não lança fora nenhum daqueles que ele recebe, então nós vamos pensar em algumas coisas. O salmista, no Salmo 139, no versículo 16, ele diz assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Se nós formos para o Evangelho de João, nós vamos observar o evangelista dizendo que a escolha do Senhor é uma escolha definitiva, é uma escolha que não se altera pelos atos maus dos homens ou pelos atos que os homens cometam. Então a escolha do Senhor de maneira nenhuma ele lança fora qualquer um a quem ele tenha escolhido. Então, olhando por esse prisma, nós teríamos então que pensar que para aceitarmos
a situação de que Sansão foi uma escolha tão somente para o seu ministério terreno, para a sua vida enquanto aqui, nós vamos pensar que Deus trabalha com utilização, ou seja, ele utiliza e depois descarta aquele a quem usa. Não, nós vamos encontrar na Escritura definitivamente que aqueles a quem o Senhor escolhe, de maneira alguma ele lança fora, porque são seus. Posso fazer um contraponto, Weber? Não. Não? Não tem tréplica. Tá bom. Mas você vai fazer a pergunta. Tá bom, perfeito. É a tua vez. Perfeito. Sua segunda pergunta. Ok, agora? Vamos lá, então. É agora. Eu vejo que a resposta do irmão está sempre baseada na doutrina da eleição. Se os eleitos, então, consequentemente, chegarão de maneira garantida à salvação e à eternidade, sem nenhum tipo de intercorrência que implique na perda da salvação, quando se trata do assunto de suicídio, e se Deus, ele é minucioso, como nós acreditamos que ele é soberano, que ele tem conhecimento, a onibenevolência dele, a onissapiência, sua onipresença, onisciência, nós sabemos disso. Mas isso implica que Deus faz com que todas as ações dos homens fossem ou são geradas por ele. Não significaria, se isso for verdade, não significaria dizer que Deus então chega a ser a consequência natural e óbvia, é que Deus se torna então o autor do pecado e o autor do mal? Ele preordenaria o pecado? No caso, por exemplo, de um suicida? E no caso de um holocausto, de um genocídio, Deus está ali por trás? Então, se eu entendi bem a colocação do irmão, os que não são eleitos são direcionados por Deus para que ajam de forma contrária ao que ele mesmo estabelece na Bíblia, chamando de pecado? Essa pergunta que eu faço ao irmão. E o irmão quer que ele responda isso em 3 minutos? Fica à vontade. Bom, vamos crer no milagre agora. Nós tentamos, né? Em João 3,18, para facilitar e começar já com a resposta, diz assim, que Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar, porque o mundo já está condenado, tá? Então observa que quem crê em Cristo não será julgado, é o que está lá em João 3,18, e quem não crê já está condenado, tá? Então quando a Escritura diz isso para nós, ela está dizendo de forma última que Deus já tem todas as coisas decretadas. Deus não se faz autor e realizador do meu pecado. É aí um dos princípios que nós resgatamos da reforma do século XVI, que traz para nós à luz a questão da responsabilidade humana. Lá no Éden, Deus ordenou ao homem que não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comesse, ele morreria. E o homem comeu e, consequentemente, ele herdou a morte. E agora, este é o direito que todos nós herdamos de Adão. Paulo vai falar isso claramente, dizendo que por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado veio a morte e a condenação de todos. E por Cristo veio a graça e veio a salvação de quem? Daqueles a quem Deus escolheu. Então, o que acontece? Nós não podemos intentar e dizer Deus é o autor, Deus fez ou Deus estabeleceu. Não, Deus estabeleceu a ordem, por isso que só é pecado, porque existe a lei. A lei diz o que é pecado, então agora a lei, todas essas coisas são lançadas à luz da lei e vira pecado. Então não é porque Deus fez, Deus não é responsabilizado pelos meus atos. O que Deus fez graciosamente comigo é me escolhendo e fazendo com que eu, a despeito de quem sou, receba da sua graça e viva sob a égide do seu cuidado. Então, pensando por esse caminho, eu não tenho a liberdade, ainda mais baseado no texto de João, que destaquei agora para a nossa reflexão. Aí, para pensarmos e lhe dar até mais argumento para a sua
para o seu comentário, nós vamos encontrar alguns personagens muito interessantes na Bíblia que vão trazer alguma luz para a gente, para que nós pensemos nessa situação de personagens que pediram a sua própria morte. Personagens que estavam numa angústia e disseram, melhor me era morrer. Elias, que caminhou a ermo, distanciando-se porque deu crédito à voz de uma mulher e se esqueceu de como Deus o usara grandemente matando os profetas. Um outro personagem é Jonas, que procura fugir de Deus porque ele achava que Deus era misericordioso. Se ele pregasse em Nínive, as pessoas se converteriam, e quando acontece, ele deseja a morte. Deus o confronta dizendo, você deseja a sua morte, desejava a morte daquele povo e queria que eu preservasse essa árvore aí que você nem teve trabalho. E um outro personagem que vai falar para nós em algum momento de não amar a sua própria vida ou deixar-se gastar em benefício daqueles outros do Senhor, que é o próprio apóstolo Paulo. Muito bom. Pastor Arthur. A resposta do reverendo Jorge, ela cai na chamada dupla predestinação. Se eu interpreto adequadamente do ponto de vista teológico, o reverendo Jorge deve ser supralapsariano. É só uma conversa mais acadêmica, que eu já tratei aqui em outros debates. Mas o fato é que as escrituras, em nenhum lugar delas, você vai encontrar que Deus predestinou pessoas para o inferno. O fato é que há uma presciência de Deus. Há uma presciência. E quando se fala em livro da vida, como por exemplo, se não me foge a referência bíblica, Apocalipse 13, verso de número 17, os nomes que não estão escritos ali no livro da vida, não significa que Deus determinou que não estivesse. Tudo que é bom vem de Deus, tudo que é mal é do próprio homem. Pela doutrina da depravação total, que nós arminianos clássicos também defendemos, e vale dizer, e aproveita aqui a audiência para dizer que o arminianismo clássico também é uma teologia reformada, do reformador holandês, seria um descaso com todos os historiadores negar a realidade de uma teologia reformada por parte dos holandeses, valdenses e por aí vai. Faz parte também do legado histórico reformado a presença de um arminianismo clássico, não este vulgar que a gente vê por aí, que nem nós aceitamos e admitimos. Mas veja, dessa ideia, portanto, de que Deus escolhe só alguns, eu não vejo assim nas escrituras. Por exemplo, Romanos 5, verso 18, diz, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Mas de acordo com o calvinismo não é assim. De acordo com o calvinismo a transgressão resulta em condenação de todos os homens, mas porque Deus escolheu só alguns, então só alguns são justificados. Não vejo assim desta forma com base em Romanos 5,18. Não posso acreditar que os efeitos da queda, que os efeitos de Adão, sejam mais devastadores do que os benefícios da cruz e do senhorio de Cristo na vida de quem acolhe o senhorio de Cristo. Mas por si só, por um livre-arbítrio vulgar, não. Por uma graça que vem precedente, por uma graça chamada preveniente, que toca o coração do pecador, porque Deus vem sempre na frente quando o assunto é salvação. É sempre Deus na frente, com o evangelho, com a pregação, o que há uma resposta humana. Concordo com o reverendo Jorge em relação à responsabilidade humana. Daí porque o homem deve responder ao toque da graça. E aí entram outras questões que o reverendo Jorge sabe muito bem, que a gente não tem tempo aqui para tratá-las. Tá bom. Nós vamos para o último bloco, já, logo depois do intervalo, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, edição especial, hoje discutindo se o suicídio
implica na condenação eterna de quem tira a própria vida. Quem está conosco é o reverendo Jorge Corrêa dos Santos Filho, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, capelão do Mackenzie e pastor da igreja lá em César de Souza, no município de Mogi das Cruzes. E o pastor Arthur Bittencourt, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Tchutinga. Lá é Ministério... Madureira. Né? Bom, ambos já fizeram 2 perguntas, cada um, que foram devidamente comentadas, então o reverendo Jorge terá agora a oportunidade de fazer a sua terceira pergunta, provavelmente a última do programa, que o senhor vai fazer. É sério, o tempo está acabando. Vamos aproveitar, estender o tempo, o assunto requer. O pastor Arthur, ele falou que eu creio em dupla predestinação. Não, eu não creio em dupla predestinação. Eu creio numa só predestinação que está lá na carta que Paulo escreve em Éfeso, que Deus nos predestinou em Cristo. O homem é condenado pelo pecado de Adão, ou seja, todo o gênero humano é caído, é absurda e absolutamente depravado na queda de Adão, e todos nós recebemos essa herança. Então Deus não predestinou o homem para o inferno. Quem levou o homem para o inferno e para a morte foi o pecado que o nosso pai Adão nos legou. E é isso que Paulo fala muito claramente em Romanos, tá? Em Cristo, aqueles a quem Deus escolheu, a quem Deus predestinou, Deus então chama e Deus habilita para o seu serviço. A predestinação de Deus é para a salvação. Não há predestinação de Deus para o inferno. Ao contrário, houve a exortação de Deus a Adão de que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque isso implicaria em morte. Então observa que não há dupla predestinação, só há uma predestinação. É a predestinação para a vida. E os predestinados para a vida, estes vão gozar a vida que o Senhor dá em todo o tempo. Não há absolutamente nenhuma possibilidade de alguém cair dessa situação, dessa eleição. Já que o Weber me premiu dizendo que é a minha última pergunta, eu vou ter que caminhar no sentido de pensar da seguinte forma. A Bíblia diz que só há o pecado que Deus não perdoa, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, na sua defesa, nas suas alegações, o senhor está dizendo que o pecado, ele tem esta conotação? Sim? Ok. Vamos responder, né, reverendo? 3 minutinhos também, agora. É isso aí. Veja bem, existe uma diferença entre o desejo de morrer e o desejo de suicidar-se. Por que eu estou falando isso? Quando o irmão citou os casos de Moisés em Números 11, em Jonas 4, poderíamos citar o próprio Elias, poderíamos citar Jeremias, poderíamos citar Jó. Ali eles têm um desejo momentâneo em relação à morte. Mas um chega a dizer, mata-me, Senhor. Não era um desejo suicida, é diferente. Então o desejo de morrer é diferente de um suicídio. Por quê? Se você vai para Romanos 8, versículo 35 a seguir, lá tem uma lista de coisas que dizem que nem elas nos apartam, nos separam do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E lá está escrito o quê? Nem a morte, nem a vida. Ali não é morte no sentido de suicídio, porque se suicídio for entendido como morte, então o suicídio é uma transição da vida, ou melhor, desta vida, passando pela morte e entrando na eternidade. Não vejo assim. Quando a Bíblia diz, por exemplo, em Apocalipse 2, verso 10, se não me falha a memória, ser fiel até a morte dar-te-ei a coroa da vida, não é ser fiel até você ser martirizado. Inclui também, mas a ideia não é, vou retificar, a ideia não é ser fiel até você morrer, inclui também, mas o contexto ali é de perseguição. Ser fiel até a morte é se você tiver que morrer, você não vai perder a sua salvação, porque a salvação, ela não se perde com a morte. Mas quando o assunto é pecado, aí é complicado.
E aí, querendo os calvinistas ou não, eles são forçados, quando falam de uma só eleição ou de uma só predestinação, a caírem na dupla predestinação. Por quê? Porque Deus não escolheu salvar todos da massa perdida? Então, o cabeça federal chamado Adão foi mais intenso nos seus efeitos do que o cabeça federal da nova raça, por assim dizer, da nova humanidade, que é Jesus Cristo. Reitero o argumento de Romanos 5, verso 18. Não concordo com essa ideia. Veja, nós não pregamos os arminianos clássicos não pregam qualquer graça banal. Não concordo com J.I. Packer quando ele diz que o Deus dos arminianos é um salvador em potencial e o Deus dos calvinistas é um salvador real. Não é verdade. O que existe é muito tumulto na academia, mas sugiro a leitura de nomes que estão entrando, graças a Deus, no mercado brasileiro agora, como por exemplo o Dr. Roger Olson, que a editora Reflexão lança livros agora, Teologia Arminiana, que resgata a verdadeira ideia da teologia arminiana. Jerry Walls, que vai vir ao Brasil, com programação desses dois autores virem para o Brasil. Então, desperta a gente para um debate mais sério e não vulgar. E é claro que, em se tratando de calvinistas, eles são bem educados, elegantes, e é assim que a gente espera num debate de alto nível, num debate de ideias, como o reverendo Jorge e todos os irmãos calvinistas que estão aqui fazem. Mas é bom dizer que quando o assunto cai naquela polarização arminianismo e calvinismo, não imagine, querido, nem você, querido irmão calvinista, que os arminianos são cristãos de segunda classe ou cristãos de segunda categoria. Não faça isso. Nós temos irmãos sérios, metodistas, hoje um vasto número de irmãos assembleianos estudando a palavra com a mesma seriedade. E é claro, a literatura toda, no modo geral, ela é calvinista. Desculpe enfatizar essa bandeira, mas eu quero agradecer, reverendo Heber. Eu vou dar 30 segundos a mais, né, para o pastor, o reverendo Jorge, fazer os comentários dele, porque o senhor estourou também. É 30, verdade. 30 segundos. Perfeito. Pode fazer, reverendo. Aceito com bom grado. É interessante a defesa do pastor Arthur da literatura do arminianismo. Mas nós temos documentos bastante interessantes, que são os cânones de Dort, que são respostas do calvinismo ao arminianismo, do qual não há nenhuma interesse em dizer que há segunda categoria ou menosprezo, mas responder teologicamente a alguns pontos que os arminianos defendem, que sofrem de sustentação na Escritura. Então, é interessante conhecer isso daí. Os cânones de Dort são livros que estão aí nas nossas editoras, estão livros na internet para que se copie, além de algumas outras boas fundamentações, como o livro do Spencer, da Tulip. Então, são livros que poderiam auxiliar também a leitura. Mas, caminhando, não é impossível, absolutamente impossível dizer que nós, calvinistas, caímos em algum momento em dupla predestinação. Isso é uma inverdade e é uma coisa impossível, porque quem leva o homem para a morte é Adão no seu pecado. Não foi Deus quem determinou e colocou fruto na boca para que Adão comesse. Não. Quem fez foi o homem. É aquilo que é resgatado na reforma protestante do século XVI, na questão da responsabilidade humana. Não dá para fugirmos disso. Dessa massa perdida, conforme o texto que eu citei de Efésios, Deus escolheu alguns. Ele poderia ter salvo todos? Sim. Mas é aí que está aquilo que nós começamos no início falando sobre mistério. Deus quis escolher alguns, até mesmo para que a graça fosse demonstrada. Se ele escolhesse a todos e os homens tivessem a capacidade ao longo do tempo de escolhê-lo, a graça ela não seria percebida, assim como não seria percebida a questão da obediência, como lá no Éden o homem não fez. E como nós vamos ver a Escritura inteira mostrando para nós acerca de obediência, acerca de resistência a quem somos. Porque quando fala de pecado, não é o que nós fazemos. Pecado é o que nós somos. Nós somos alcançados em Cristo como pecadores, continuamos nessa condição e Ele continua nos abençoando. Então, o que nós precisamos ter em mente é
que o suicídio é um pecado. É ruim para a família, como foi bem dito no começo. As famílias são quem mais sofrem com a questão do suicídio, as dores provocadas, as dúvidas que vão permear a cabeça dessas pessoas. Mas aí nós vamos ser levados para a Escritura para pensarmos naquela parábola muito significativa que Jesus conta, que é a parábola do joio e do trigo. A similaridade é tão grande que é possível nós termos na igreja pessoas que nunca conheceram ou nunca conhecerão da salvação. Mas elas estão lá. Então nós podemos dizer disso, não, mas o eleito, verdadeiramente eleito, ainda que se suicide, ele receberá de Deus a promessa e será chamado no derradeiro dia de vinde bendito do meu Pai. Porque ele faz parte do propósito de Deus e está entre aqueles que Deus escolheu desde os tempos eternos para serem seus. E estão com os seus livros escritos no livro da vida. Livro esse que não vai nem sofrer acréscimo e nem decréscimo no derradeiro dia. Todos os que ali estão serão chamados pelo Senhor e receberão a bendita promessa de morarem para sempre com Deus. Amém. Pastor Arthur Bittencourt, sua última pergunta. Ok. 1 de Coríntios 3, versos 16 e 17, diz o seguinte: vocês não sabem que o santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então a gente sabe que o homem foi criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Eu pergunto se o reverendo Jorge aqui, ele contempla a possibilidade da pessoa que destrói o seu próprio corpo, dela ser destruída por Deus. Porque é o que o texto propõe. E se ele concorda com Agostinho também, usar aqui um eco, quero usar também um lastro histórico, para a gente ver o que os outros irmãos antes de nós também falaram a respeito desse assunto. Se ele concorda com Agostinho e Tomás de Aquino, que o suicídio era condenado sob qualquer circunstância. É claro que alguns pais da igreja, como Crisóstomo e Ambrósio, não excluíam totalmente um suicida, mas Agostinho, Tomás de Aquino, até mesmo um outro, Toledo XVI, que pronunciou a excomunhão contra os suicidas. Como é que o irmão vê essa questão de Deus destruir aquele que destrói o santuário dele? Se o irmão encaixa aí dentro de uma ideia de suicídio e com o eco dos demais irmãos que não aprovam a questão do suicídio ao longo das eras da igreja. Nós temos que tomar cuidado com o ranço católico. Este é, na verdade, um dos maiores males que nós trazemos para dentro da igreja hoje. Então, a igreja, o catolicismo, ele traz algumas condenações tão abismais de que os suicidas, eles precisavam ser enterrados sem nenhum reconhecimento e preferencialmente escondidos. Isso é ranço católico, que nós da Reforma Protestante viemos justamente lutar contra esses ranços para que a verdade fosse estabelecida. O texto lido realmente fala de destruição do templo de Deus. Mas aí nós vamos precisar pensar em Filipenses capítulo 2, no versículo 30, quando Paulo está falando à igreja, ele está falando assim: olha, é muito bom estarmos aqui, mas o próprio Epafrodito já pensou até mesmo em abrir mão da sua vida em favor de vocês. Então observa que abrir mão da própria vida está muito próximo do tema do que seja suicídio. Quando Lucas escreve de quem não puder negar a sua própria vida em favor do Senhor, observa que eu, em nome do meu temor a Deus, eu não posso furtar-me de enfrentar qualquer que seja o desafio, ainda que oferecendo a minha vida para enfrentar os desafios e ter a minha vida ceifada. Observa que os meus inimigos não precisaram me procurar para me tirar a vida. Eu me ofereci em nome da defesa da fé e da defesa do meu Senhor.
Então nós temos que tomar cuidado quando falamos da defesa do santuário do Senhor, porque nós precisamos estabelecer quais são estas bases. O suicídio é algo terrível, como já dissemos. O suicídio é algo doloroso. Nenhum cristão, absurdamente nenhum, terá coragem de dizer, olha, suicide-se tranquilo que você vai para o céu. Não. Ninguém vai ter coragem de dizer isso. Mas o que nós temos que dizer para o eleito de Deus é, não há o que separe, no texto de Paulo que o senhor citou de Romanos, não há quem possa nos separar do amor de Deus, não há quem possa nos arrebatar das suas mãos, nem mesmo a morte. E quando ele está falando de morte, nós podemos entender porque o suicídio a final consequência dele é a morte. Então, nada pode nos separar, nada pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Então, é essa a certeza que nós, calvinistas, asseveramos a toda e qualquer pessoa à luz da Escritura. É que a eleição nunca se perde. A eleição vai culminar necessariamente com a conversão. E o eleito convertido, este gozará para sempre da presença do Senhor. Não importa em que circunstância tenha morrido. Porque se olharmos o livro do Apocalipse, ele vai dizer que o mar deu os seus mortos. Onde houver mortos, eles serão chamados pelo Senhor. Não diz em que condições eles tenham morrido. Desde que tenham morrido em Cristo, serão chamados pelo Senhor. Seus comentários, pastor. É claro que o suicídio não deve jamais ser encarado como uma morte normal. Vejo mais clareza bíblica para se pensar num suicídio, portanto, algo que condene realmente a pessoa à perdição eterna, porque não vejo exemplos. Por exemplo, hoje o estudo, a medicina, por assim dizer, ela vê algumas causas que levam ao suicídio. É bom que se diga que o suicídio é a 10ª causa de morte em todo o mundo. Dentro do assunto de suicídio, 15% das pessoas morrem por depressão. Essa é uma causa que leva ao ato de suicídio. Dentre outras, eu não vejo na Bíblia, por exemplo, depressão. No caso de depressão, a Bíblia fala que Jesus ele sofreu uma tristeza mortal no Getsemane e jamais ele pensou em suicídio. Mesmo porque depressão, seja ela emocional ou patológica, nós entendemos como um processo. A gente não entende como simplesmente a tristeza ou a angústia mortal. Então, eu acho complicado pela Escritura você falar de uma possível salvação para alguém que comete um pecado, e não quero desmerecer a expiação de Cristo com isso, não quero. Eu só quero deixar claro que a pessoa que comete esse tipo de atitude, ela está infringindo o mandamento bíblico. E não cabe a gente, claro, por exemplo, eu poderia citar aqui um calvinista, eu vinha no caminho citando, William Cowper, um escritor, um compositor, ele sofria depressões profundas. Um amigo dele, se não me engano, John Newton, tinha que ir lá ministrá-lo, aconselhá-lo, e ele pensou, ou pelo menos tentou 2 ou 3 vezes o suicídio. Eu não quero falar da circunstância que leva, mas eu não vejo na Bíblia causas como, por exemplo, transtorno bipolar, esquizofrenia, tantos termos que hoje a medicina trata como causa de suicídio, que a Bíblia nesse aspecto ela não contempla, mas não significa que ela não tenha uma palavra em relação ao suicídio. Ela é veementemente contra, ela proíbe, e Deus encara como um pecado. O que cabe a nós é eliminarmos as tendências suicidas das pessoas, apontando para elas o caminho do servilismo, da lei do amor. Quando você se presta a servir as outras pessoas, estas tendências suicidas, elas se esvaem, elas fogem, elas vão embora do seu coração, porque você está servindo outras pessoas, você sai do centro, porque o suicídio que é um ato egoísta, é uma autodestruição, e os sociólogos chamam até de um autorrecolhimento, quando se tenta fugir de um dilema ou de um drama existencial. Muito bem, nosso tempo está acabando. Eu tenho
vou fazer uma pergunta para cada um, mas vocês só têm 1 minuto para responder. É uma pergunta bem simples, né? Reverendo Jorge Correia, a pessoa pode querer a salvação sem ser uma eleita? Quem não está na lista dos eleitos de Deus, que só ele conhece, pode querer ser salvo e chega no último dia, está frustrado porque não estava na lista? Sim, por isso Jesus conta a parábola do joio e do trigo. A igreja, ela tem que viver de tal forma, tanto é que se ler nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a igreja crescia e contava com a simpatia de todo o povo. A igreja vivendo no propósito de santidade, ela vai atrair as pessoas à sua admiração. Não o desejar a expiação de Cristo, mas é algo que vai seduzir os olhos das pessoas. Então elas vão querer estar próximo da igreja. É só você observar, Hebe. Eu até comento às vezes na igreja que o mundo que nos odeia, conforme está escrito lá na oração sacerdotal de Jesus, é o mesmo mundo que chega para você: olha, pede na sua igreja para orarem por mim, intercede, eu estou com um irmão doente. Então, as pessoas gostam desse contato. Tanto é que eu vim lutando com isso há algum tempo, de as pessoas dizerem: eu sou um amigo do Evangelho. Não existe amigo do Evangelho. Ou você é servo do Senhor, ou você é inimigo do Senhor. Então essa é a situação, mas as pessoas desejam, porque a igreja é verdadeiramente uma expressão de anunciar, de transformar vidas, de oferecer graciosamente. Isso nós fazemos a todos, pregamos o Evangelho para que todos ouçam. O nosso desejo é que todos os nossos amigos se sentissem agradados de ouvir o Evangelho, mesmo que eles nunca cheguem à salvação. Pastor Arthur Bittencourt, o senhor insistiu no fato de que o suicídio é um pecado, e ele é mesmo, certo? Mas roubar, mentir, adulterar e matar também são pecados. Mas os mentirosos, ladrões, adúlteros e homicidas que se arrependem são salvos, e vai ter um monte deles lá no céu. Por que o suicídio não é perdoável? A resposta para essa pergunta é: ninguém morre sem pecado, né? Ou alguém que morra sem pecado, se a nossa natureza ela é pecadora. Mas o fato é que alguns estudiosos vão dizer o seguinte: se não houve oportunidade de se confessar os seus pecados, como ela pode receber o perdão de Deus? Será que existem algumas coisas que Deus não pode fazer? Deus não pode mentir, Deus não pode negar-se a si mesmo. Será que ele pode perdoar um pecado não confessado? Não quero ser reducionista nem fatalista com essa minha colocação, mas é delicada essa questão. E tocando, porque eu não vou terminar aqui esses 15 segundos sem falar o que o reverendo Jorge falou, comentar o que ele falou. Eu acredito na graça livre, não no livre-arbítrio. Na graça livre, que é capaz de alcançar todos os pecadores. Porque se não for assim, você vai acreditar que o Evangelho se torna uma oferta universal insincera. Porque você ouve a mensagem pregada, mas não tem como você responder e não tem como você ser salvo. Então, para terminar aí com uma chave arminiana. Então, os outros pecados, claro, as pessoas têm oportunidade. Qual que é a diferença do homicida e do suicida? O homicida, ele pode matar várias pessoas e ter o perdão. O suicida, ele só comete o pecado uma vez. Eu contemplo, pelas escrituras eu tenho dificuldade, ela é silente nesse aspecto. Mas eu vou terminar com minha primeira consideração do programa. Graças a Deus que Jesus é o autor, o juiz dos vivos e dos mortos. Oxalá existam inimputáveis, assim como existe no cenário legal e jurídico. Oxalá existam estes casos de exceções, mas aqui eu trato a regra e eu preciso ser, nesse sentido, enfático para deixar a regra bem clara. Bom, o tempo acabou, o debate pode continuar com o reverendo Jorge, o pastor Arthur e você. Basta que você entre no site do programa, vejamsó.com.br, vá na aba convidados, você tem o contato eletrônico deles e pode mandar perguntas, fazer considerações, convidar para palestras, enfim, eles estão à sua disposição, tá bom? Obrigado ao reverendo Jorge, ao pastor Arthur. Obrigado. Só diria o pastor Arthur que eu não resisto à tentação. Se
se o perdão dos meus pecados depender de eu confessar, para mim isso é salvação por obras. A graça de Deus me cobre desses pecados. Verdade. Então, bom, vamos lá. Vou responder na outra. Tá bom. Vou responder na tá próxima. Bom. Tá ótimo. Vamos ver quem vai ganhar o kit da grade. Quem que foi, hein? Carlos de São Cristóvão, em Sergipe. Parabéns, Carlos, para você que fica com a gente. Fica com essa emissora, paz e a graça de Jesus. Nos veremos no próximo Vejam Só.